Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para falar de futebol e, assim como no nosso último vídeo, para falar de seleção brasileira. É isso mesmo. Faz pouco menos de uma hora que tivemos a convocação que eu avisei a vocês do Carlo Ancelotti para os últimos dois amistosos da seleção brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo. E eu estou aqui com a minha colinha e eu vou falar tudo sobre a convocação e também sobre a coletiva que o Ancelotti deu, algumas perguntas em específicos, algumas dúvidas, e eu vou trazer isso aqui para vocês. Vamos lá. A lista de 26 nomes do Carlo Ancelotti tem Alisson, goleiro do Liverpool, Ederson, goleiro do Fenerbahçe e Bento, goleiro do Al Nassr. A linha defensiva teremos Alexandro do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Wesley da Roma, Danilo do Flamengo, Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibañez do Al-Ahly, Léo Pereira também do Flamengo e o Marquinhos do PSG. A linha de meio campo com Andrei Santos do Chelsea, Casemiro do Manchester United, Danilo Barbosa do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e o Gabriel Sara do Galatasaray. No ataque nós temos Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Rafinha, do Barcelona, Ryan, do Bournemouth, Vinícius Júnior, do Real Madrid e o João Pedro, do Chelsea. Bom, como muita gente percebeu e também era o principal momento de saber se iria ou não, Neymar Júnior está fora da convocação, né? Ontem fez um jogo de certo modo abaixo das suas qualidades contra o Corinthians no empate em 1-1. E aí essa era a grande questão, se o Neymar iria, se o Neymar ficaria de fora. Aconteceu que ele vai ficar de fora. E se por um acaso o Neymar for convocado para a Copa do Mundo, que na minha opinião depois disso diminui um pouco mais ainda as chances que ele tem, é, a convocação dele vai ser a única diretamente para a Copa do Mundo. Então a gente vai começar a falar exatamente de Neymar Júnior. É, Pelo Santos ele terá ainda entre de 11 jogos daqui, da data que a gente está falando dessa convocação, até a data de 18 de maio, que é a data que foi confirmada como a convocação para a Copa do Mundo. O Neymar vai enfrentar com o Santos ainda nesse mês de março jogos contra o Internacional em casa e contra o Cruzeiro fora. Lembrando que desses 11 jogos que eu citei, são 10 jogos pela Série A e mais um jogo de Copa do Brasil em abril, que ainda não se sabe contra quem, porque a Copa do Brasil está em quarta fase e os times de Série A só vão entrar na quinta fase após realização de sorteio. Então provavelmente serão 12 jogos, porque se não me falha a memória, essa fase da Copa do Brasil começará a ser de ida e volta, mas isso aí é papo para a gente conversar uma outra hora também. Então, ainda em abril, o Santos com o Neymar terá jogos contra o Remo em casa, Flamengo fora, Atlético Mineiro e Fluminense em casa e o Bahia fora, todos esses jogos também pela Série A. E aí, em maio, antes da convocação no dia 18, terá um clássico contra o Palmeiras fora de casa e mais dois jogos em casa contra Bragantino e Curitiba. O Carlo Ancelotti reforçou em sua coletiva que é preciso estar 100% para estar na seleção com o seu comando. Inclusive, do meio para frente, né, ele soltou ainda uma graça em relação à convocação, quando ele estava chegando ali por volta de 24 nomes, né, que ainda estava faltando os dois últimos, que foi os nomes do Vinícius Júnior e do João Pedro. Ele soltou estão curiosos, né, para chegar nessa parte final dos atacantes. Assim, muita gente já notando que imaginando que poderia ser o nome do Neymar. Inclusive, o Ancelotti chegou a citar apenas 25 nomes, depois pediu desculpas por ter esquecido de falar o nome do João Pedro, né? Na minha imaginação, eu até imaginei que poderia ser uma brincadeira para ele poder citar o nome do Neymar e conseguir com isso ainda mais visibilidade para o nome do Neymar e para a seleção brasileira. Porém, não foi ainda assim que aconteceu. E aí, no meio da coletiva, ele foi perguntado se alguém que está fora dessa convocação agora e fora do seu ciclo de jogadores convocados, que no momento gira em torno de 45 a 50 jogadores já convocados por ele, se conseguiria ir à Copa do Mundo mesmo assim. O repórter, que eu não vou lembrar o nome agora, não citou nomes, mas aí o próprio Ancelotti perguntou quem seria esse jogador que ele estava perguntando, e aí
foi reafirmado que seria o Neymar. E aí o Ancelotti falou que com a bola que ele está jogando, ele está bem, mas o que falta exatamente é o físico, e ele tem que trabalhar e fazer por merecer estar no auge da forma física ideal para ele poder conseguir estar na seleção brasileira. É, agora deixando um pouco o nome Neymar de lado, né, que aí vai ser todo esse processo de 2 meses, mais 11, 12 jogos, até a data de maio, que a gente vai postergar tudo isso para saber se o Neymar vai chegar ou não para a Copa do Mundo. Nós temos também é, um momento que foi falado sobre se já teria alguma posição fechada ou não, e assim como o Ancelotti e a gente imagina, ele disse que não tem nenhuma ainda posição 100% fechada. Ele chegou a citar ali, como já eram um tanto quanto conhecido, 16 a 18 nomes que já são basicamente certos na convocação dele, porém ele também reforçou a ideia de possíveis lesões e algumas dúvidas em algumas funções e posições em específico. E aí eu vou falar um pouco disso porque nós temos um ponto que ele citou sobre defensores, que foi perguntado a ele, como eu também já citei aqui, o Danilo como lateral, porque ele se deu a entender também que seriam levados 5 zagueiros e não 6, como algumas pessoas puderam imaginar, porque o Danilo vem exercendo essa função de zagueiro quando joga pelo Flamengo, mas como nós temos uma função de posição carente na lateral direita, e também algumas opções que também vai ser citada aqui nesse vídeo machucadas, o Ancelotti levou o Danilo e possivelmente o Danilo deve ser o lateral reserva para o Wesley jogar. Isso quer dizer que nós teremos, em base com média nessa convocação do Ancelotti, a gente sabe que teremos 3 goleiros, que aí, na teoria e na minha opinião, pelo que eu vejo, Alisson e Ederson já estão garantidos, e aí a briga vai se afunilar daqui até lá para ver se vai o Bento, que está presente nessa convocação atual, ou o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que foi o último convocado na última convocação. Na laterais, eu vejo que Alexandro, Douglas Santos e Wesley já estão praticamente carimbados. Exatamente nisso que eu estou citando, possam entender que em casos de lesões, esses jogadores infelizmente terão que ficar de fora, se por um acaso isso vier a acontecer. E aí, nessa função que ele levou o Danilo, eu creio que temos alguns jogadores que podem brigar por essa vaga, e o imaginário se diz com o Wanderson, né, que no momento está machucado, jogador do Lyon, e também pode ser a vaga do Éder Militão. Porém, o Militão é um jogador que faz 2 funções, e como o próprio Ancelotti disse, o Militão pode ser convocado, será convocado se ele estiver bem, sem nenhuma lesão, e aí ele pode fazer essa função tanto como zagueiro quanto como lateral, e eu diria que o Militão, caso ele não esteja machucado, como é o que ele está no momento, que ele está machucado, por isso que ele está fora, se ele não estivesse fora, ele é um jogador de confiança do Ancelotti, e eu creio que ele também é um desses nomes já garantidos na lista. A gente passando para a zaga, eu diria que apenas Gabriel Magalhães e o Marquinhos, que a zaga titular, estão com vagas garantidas. Porém aí, Ibanhas, Léo Pereira e Bremer, que chegaram a ser convocados agora, terão que disputar sua vaga, por exemplo, com o Alexandro, zagueiro do Lille, que no momento, voltando de lesão, ainda não está 100% na sua forma física e técnica. A gente pode ter também Fabrício Bruno, que corre por fora. Temos também uma possibilidade do Léo Ortiz, uma função, aliás, uma posição que pode ser convocada também ali com um pouco mais de dificuldades, porque também não tem sido muito chamado, é o Murilo do Nottingham Forest, mas no momento na zaga eu diria que apenas Gabriel Magalhães e Marquinhos estão certos. Passando para o meio campo, são 5 jogadores que ele convocou, talvez também sejam apenas esses 5, ou no máximo 6, acho que muito imaginado 7, mas eu acho que vai ficar entre 5 ou 6 jogadores de meio campo, de função de meio campo, que o Ancelotti vai chamar. Nesse caso, Andrei Santos e Casemiro, na minha opinião, já estão certos, assim como o Bruno Guimarães, que está fora no momento por lesão, mas que deve voltar a tempo de também ser convocado e estar nessa convocação brasileira sem maiores dúvidas, porque ele já mostrou que é titular com o Carlo Ancelotti. E o Casemiro também é a mesma coisa, ele está convocado e é um dos pilares do Ancelotti nessa seleção. E eu diria que o Andrei Santos já está certo.
exatamente por isso, porque o Andrés Santos já vinha sendo convocado e agora com a lesão do Bruno Guimarães, tudo indica que ele será o titular ao lado do Casimiro. Aí, dos três que estão convocados agora, Danilo, Fabinho e Gabriel Sara, eu acredito que devem brigar também por posição aí, talvez, com o Lucas Paquetá, que foi um dos citados nessa coletiva, que pode ganhar uma chance, como também outras opções que já foram convocadas em outros momentos, como o Andreas Pereira, como o João Gomes, como o André, como o Joelinton, mas provavelmente deve ficar por aí mesmo. Talvez o Ederson também, meio campo da Atalanta, mas me agradou muito ver o nome do Gabriel Sara nessa convocação, assim como eu já tinha falado no último vídeo aqui, e creio que o Gabriel Sara pode sim conseguir essa posição no lugar, talvez até mesmo do Fabinho ou do Danilo, contando que o Bruno Guimarães vai ocupar a vaga de algum deles aí. É, Já no ataque, foram convocados 9 jogadores e eu diria que, na minha visão, desses 9, apenas 4 estão garantidos de forma convicta, que é o caso do Matheus Cunha, que foi dito como atacante, mas ele vem jogando um pouco mais como meio armador. Temos também Rafinha, Vinícius Júnior e o João Pedro. Pelo momento que o João Pedro vem vivendo, é praticamente impossível imaginar que o João Pedro esteja fora da convocação para a Copa do Mundo. E aí a gente vai ter opções correndo aí no momento entre os convocados: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique e o Ryan. Assim também como a gente pode ter 2 jogadores aí ou 3 concorrendo mais forte por essas vagas, que são exatamente o Neymar, o Estevão, que está machucado no momento, mas era um jogador que vinha sendo titular com o Ancelotti, e eu acredito que na teoria também é um desses jogadores que tem um nome mais forte para estar na convocação. Talvez, inclusive, por função similar no campo, eu creio que talvez o Ryan tenha ganhado essa vaga, já que o Estevão está machucado. E também o Richarlison, que agora, como o Richarlison também teve um momento de lesão e está voltando agora, inclusive fez gol ontem contra o Liverpool, vai enfrentar uma concorrência muito pesada, principalmente aí pensando em jogadores para fazer essa função de camisa 9, principalmente com a convocação agora do Endrick e do Igor Thiago, que era um pedido de muita gente, inclusive meu. Me agrada muito ver o nome desses dois aí, porque seriam 2 jogadores que estariam entre os meus 26 convocados. E aí teremos aí uma briga entre João Pedro, Endrick e Igor Thiago para ver quem será o titular como a função do camisa 9. Então, no mais, é isso. Nós teremos esses 2 jogos agora, dia 26 de março contra a França, dia 31 contra a Croácia, e aí nós teremos todo o mês de abril e também praticamente metade do mês de maio nessa expectativa para ver quem irá à Copa do Mundo e quem desses nomes estarão novamente, deixando claro também que o Ancelotti falou que pode sim ter jogadores diferentes, porque a convocação para uma Copa do Mundo é a mais importante, é a que tem que ser a mais certeira e pode apresentar nomes que não estão ou até mesmo já estão, mas que ainda tem essas dúvidas em algumas posições, como eu citei aqui, né? Provavelmente no gol ainda tem uma vaga em aberto, na lateral tem vaga em aberto, na lateral principalmente no lado direito, na zaga talvez seja até o que tenha mais vagas em aberto, porque comparado ao ataque, a zaga tem até um pouco menos de opções, né? Já que no ataque todas essas opções que foram chamadas, até as que eu citei, até outras que eu não citei, como o caso do Antony, que pode aparecer como um possível Gabriel Jesus da vida, tem mais opções e normalmente, não só nessa Copa atual, mas como em outras, são opções que ficam mais fora no ataque do que na defesa, mas sim, ainda tem vaga em aberto também no meio campo e no ataque. É isso, né? Só para atualizar vocês do que foi essa convocação do Ancelotti, de todos os nomes que foram chamados entre os 26, né? Da coletiva que ele deu, principalmente focada em certos momentos no Neymar e nas suas dúvidas ainda para os 26 que estarão na Copa. E é isso. Vídeo que está aqui para atualizar e ver um pouco das nossas opiniões, e você pode também deixar aqui o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento, e daqui para frente vai ter muito assunto ainda, principalmente focando
no futebol, na seleção brasileira e em Copa do Mundo, principalmente assim nos próximos amistosos também, não só no Brasil, mas nas outras seleções, em nossos adversários diretos no grupo e quando for começar a sair também lá para maio as convocações. É isso. Um último ponto aqui também é que as novas camisas das seleções saíram e serão estreadas nesses amistosos, né? Segundo o executivo Rodrigo Caetano, o Brasil vai jogar de azul contra a França no primeiro amistoso e com a camisa amarela contra a Croácia no último amistoso dessa leva. É isso. Eu agradeço pelo vídeo que você ter visto até aqui e peço para você continuar apoiando nosso canal, que vai ajudar a crescer ainda mais. É isso, tamo junto. Valeu!